Boa noite, começando mais este ANDF Studio Live. Vim falar sobre, é claro, conforme as chamadas que eu fiz nas redes sociais, 3 produções recentes, mas nem tanto. Como é que eu posso dizer? Eu não vou procurar não ficar tão preso assim a dados técnicos, mas falar somente sobre o que eu achei. Podem falar aí o que acharam também, né? Eu vi que teve gente no Telegram e no... principalmente e no WhatsApp. Tem gente que falou o que achou, por exemplo, do Toy Story 4, que eu tinha feito a lista assim dos filmes pela ordem de lançamento e não pela minha ordem de... como é que eu posso dizer? Na ordem que eu assisti. Diferente. Bom, alguém esperava que ou pensa que Toy Story 4 precisava ter sido feito? É algo a se pensar, né? Algo curioso. Mas por dizer, sendo bem sincero, peraí, trombei aqui. É um filme legal, divertido, tem coadjuvantes novos bem legais, só que tem algumas coisas que... não sei. Por exemplo, é claro que... só adiantando que pode haver spoilers para quem não assistiu, mas e daí? Mesmo não sendo filmes tão recentes, também não são velhos, mas... E para quem não for assistir e quiser comentar após assistir sem nem mesmo ter participado, já sabe, de forma não espelhada, no canal NDF Studio, vai estar lá o vídeo. Eu achei. Bom, o Toy Story 4 é legal, mas como eu falei, sobre a antagonista, né? Lembra que no terceiro tinha sido aquele urso de pelúcia Lotso, né? Que teve um destino tragicomicamente merecido. Pois é, nesse caso, a boneca Gabi Gabi, que acaba sendo a antagonista, também tem seus próprios motivos para querer alcançar o que deseja. Mas voltando um pouco, lembram, né, que o Andy, o dono dos brinquedos, que... como é que... ai, me enrolei. O antigo dono dos brinquedos, protagonistas da história desde o primeiro filme, acabou, já que cresceu, né, acabou doando para uma outra família. E a guria Bonnie é a dona atual dos brinquedos. Ou melhor dizendo, a criança, né? Como eles costumam falar. Mas aí, como essa guria, ela vai começar a frequentar o jardim de infância, mesmo a contragosto, né? Sabe? Ela acaba tendo umas predileções, e nesse caso o que acaba sofrendo é o Woody, que acaba sendo posto um pouco a escanteio, já que principalmente na primeira aula ela acaba criando um brinquedo novo, com os utensílios que tinha lá, e acaba criando o garfinho, como foi chamado assim, um garfo de plástico com os adereços lá, como se fosse montado como se fosse um boneco com... como é que chama aqueles botões, tipo aqueles olhos de
que viram, né? De brinquedo, que mexem, palitos de picolé, mas que massa na boca e um barbante que serve como braços. E no início ele tem um comportamento assim, vamos dizer assim, destrutivo, já que ele foi feito com algo que também, já que por ser um garfo deve ser desses de sobremesa, de sorvete, descartáveis, ele se considera lixo. Mas aí o Woody tem que ser o protetor dele para evitar que ele, para não usar uma palavra pesada, que ele se jogue no lixo, já que ele virou o novo brinquedo favorito da Bonnie. E as coisas se complicam quando a família pega, vai de trailer para um passeio. Thiago Russo, boa noite, o pessoal que está começando a entrar. E aí o garfinho se joga e o Woody tem que ir atrás dele para salvá-lo, né? Enquanto que os outros brinquedos ficaram no trailer. Olha aí o Batboy. Mas... E aí, como eu falei da tal boneca, ela se encontra numa loja de um antiquário que tem vários brinquedos antigos, onde se encontra um parque de diversões. Isso aí. E aí, é lá que o Woody, sem querer, ele acaba se distraindo porque ele vê um abajur e lembra a outra, a pastorzinha, aquela Betty do primeiro filme, que tinha sido doada, separada deles faz tempo. Com um abajur e uma ovelha bizarra, as 3 cabeças. Ou seriam ovelhas moldadas. E aí, a Betty tem um papel importante, já que ela não se encontra nessa loja. Ela estava por lá, pelo parque. Ela praticamente virou uma espécie de... como é que eu posso dizer? Uma patrulheira, uma vigilante, indiretamente assim, que se uniu a brinquedos perdidos, que foram jogados, abandonados, né? Bem por aí. Só que a Gabi, ela quer uma coisa que o Woody tem. E o que é? A caixa de som que ele tem nas costas. Lara Croft. É. Lara Croft. Aquela caixa de som que puxa e ele diz as frases, tipo... Aquelas frases que ele sempre diz quando puxa o cordão, assim. Coisa que o dela tá desgastado. E ela quer porque quer ter para poder ser tirada daquela loja por uma nova criança, já que ela também é uma boneca antiga. Mas aí ela tem uma faceta lá que é como se fosse uma mafiosa que tem guarda-costas que são bonecos de ventríloco, que tem uma aparência assim comicamente sinistra, já que praticamente eles sabem por onde os ventrílocos manipulam, né? Eles não mexem, não se falam, não se comunicam direito. Eles ficam assim, andando e encarando. E viram as cabeças. E aí... é que tá um troço questionável dessa Gabi é que ela acaba sendo uma espécie de sequestradora, que ela faz uma chantagem. Mas teve que ver, mas gostei. Inferior ao terceiro, mas legal. Aí, essa faceta de sequestradora que ela faz uma chantagem. Que ele só poderia salvar o garfinho se desse pra ela a caixa de voz. Os motivos dela para querer ser levada por uma criança, né, são nobres, mas altamente questionáveis nessa questão aí, dessa postura. Posso dizer que isso, assim como
o jornalista lá, o Eduardo Miranda, do Projeto Cinevisão, falou faz tempo, já que ele comentou na época que foi lançado, que tem uma parte que lembra mesmo. Parece um filme de terror daquele, sabe? Da pessoa que é pega e sofre uma operação. Um troço bem sinistro pra um... Não entendi, Batboy. Lixo o quê? Não entendi. Que... Sabe? Ela ser um troço questionável. Assim como o destino dela que... Bom, o final sim é emocionante. Ah, coadjuvantes divertidos que eu falei. Por exemplo, aquela dupla, o urso e o coelho de pelúcia que ficam lá naquela... Lixo, o garfinho fala. Isso, é verdade. No início ele é bem bobo. O coelho e o pato de pelúcia, que eles são unidos pela mão assim, eles estão lá naquela barraca de tiro ao alvo, daquelas de que a criança, se acertasse todos os alvos, podia escolher um brinquedo. Eles são divertidos, eles têm os planos mais viajantes, assim, tipo, a gente vai lá e... Como fala pro Buzz lá, que tem um momento que eles saem do trailer. Não, o Buzz sai do trailer e vai atrás do Woody, claro, pra encontrar os dois. E aí eles falam do plano lá de surpreender a velha, uma velhinha que visitou a loja de brinquedos antigos, que é uma viagem. Que eles, simplesmente, eles iam ficar de tocaia, assim, fingindo que estão imóveis e de repente iam pular na cara dela. Outro que é muito viajante é o... Os dubladores eram famosos, esses dois. Só que agora não tem ali que é aberta a lista. Só sei que o Duke Cabon, que é um motociclista de acrobacias, no original é feito pelo Keanu Reeves, e é outro que ele é todo cheio, metido a bonzão, sabe? Galã, assim, que eu disse, eu posso, mas ele tem um trauma porque a criança anterior dele, o antigo dono, acho que era o Juan, acho que era esse, jogou ele fora porque ele não fazia as manobras radicais como apareceu naquelas propagandas de TV. Também, né? A criança se iludiu, deixando levar por um anúncio. É que nem aquela história lá que... lembrando do Pequenos Espiões que... Desculpa, Pequenos Guerreiros, quer dizer, de outra produtora, aquela dos bonecos, que ao contrário que tinha um chip que eles podiam fazer qualquer coisa, até o que da propaganda. É claro que, diferente dos anúncios de TV, a gente não vai ficar, a menos que seja uma criança radical, até demais para ficar brincando com umas coisas explosivas, meio arrojadas, que nem os intervalos. E ele tem um trauma, assim, que ele diz que ele pode fazer, mas lembrando desse guri, ele fica travado. E a Beth conhece o Tuque. Como eu falei. É um final emocionante. Típico, assim, produções da Pixar, Disney. Mas, com relação a Gabi, esse troço me deixou com o pé atrás. Realmente. Mas depois, antes que fique falando sobre machismo, se fosse tipo tudo bem que é um filme para criança, mas se fosse tipo um Chuck, assim, iam torcer para que ele fosse triturado, não é? Ia ser pesado. Boneco triturado. Ia pegar pesado, mas o que já foi feito, e agora eles estão com planos de fazer um Toy Story 5. Pra quê? Hein? Pra quê? Você já teve o fechamento do ciclo também do Woody, depois que os brinquedos acertou seus destinos, né? Pra quê? Pra vender brinquedos, pra querer faturar, né? Mesmo gastando milhões. Vamos ver, né? Como é que vai ser. É claro, cifrões. Segundo, Caça-Fantasmas Mais Além, como eu falo, Ghostbusters, né? Que seria oficialmente o terceiro filme, desconsiderando aquela versão lá
aquele filme com as mulheres. O Adrian Project, do Project Game Zero, considerando aquela lá, das mulheres que eu não assisti até agora, por falta de vontade mesmo. Aí fiquei curioso. Esse é outro que, mesmo muito tempo depois, mais de 30 anos, demorou para sair, uma continuação. E o teaser até mostrava que até aquele famoso Cadillac, né, customizado, chamado Ecto 1, escondido debaixo de uma lona, né? Aí disse, honrou os antigos e mostrou algo novo. O Batboy tá falando. Achou espetacular. Já vou falar a minha impressão. Bom, esse filme foi dirigido pelo filho do diretor original, que agora já faleceu. No caso, o diretor dos 2 primeiros lá, o Ivan Reitman. Quem assumiu a direção foi o Jason Reitman, enquanto que o Ivan foi o produtor e ele serviu como captação de movimentos para um personagem. Não digo captação de movimento, não digo, não é. Ele serviu de dublê de corpo e maquiagem especial e digital para um certo personagem que vocês já devem saber quem é. Numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, lá, que agora esqueci o nome, esqueci de anotar aqui, uma certa família, a filha do Egon, aquele de óculos que era o finado Harold Ramis, né? Vão para a cidade porque eles saem de onde estavam lá por causa que estavam para ser despejados. E aí essa mulher tem 2 filhos, o guri lá, que é feito pelo Finn Wolfhard, do Stranger Things, né? Que é o Mike. E a guria lá, de óculos, que é praticamente uma Egon. Uma CDF lá, que até meio antissocial, que até a mãe dela fala, vê se faz novos amigos. E aí, vão para uma casa lá, o sítio onde o Egon estava escondido e morando lá. Que até tem todas as parafernálias dele lá, numa plantação que praticamente não tem nada de vegetal. Praticamente um sítio deserto, com uma casa abandonada. E é explicado assim, por que tinham aquilo tudo. E aí, a guria conhece o professor dela que fica passando filmes lá, que é feito pelo Paul Rudd, o Homem-Formiga, né, o Scott Lang. Ela rouba a cena, tá certo. Bem assim. E ele também é fissurado nessas paradas assim ligadas a paranormal. E o curioso dessa cidade é que tem tremores ocasionais de terra. E lá por perto, lá pelas montanhas, também tem uma mina abandonada. E depois eles descobrem que tem inscrições de uma espécie das paredes, como se fosse um templo antigo. E aí a guria, ela acha um daqueles aparelhos detectores dos caça-fantasmas. E aí eles também conhecem um guri que se chama de podcast porque ele faz podcasts sobre coisas diferentes, bizarras. E o irmão dela faz amizade lá com uma garçonete da lanchonete local, estilo aqueles lá dos anos 60, 50, 60, sabe? Com garçonetes que andam a patins ou não. E aí tem alguma coisa fantasmagórica mesmo, ligado. Nova formação vai ser do tipo um quarteto juvenil. E aí tem ligações bastante fortes com o primeiro filme, como Zoo e Gozer, sabe? E aqueles cachorros bizarros.
Sexta... E olha que esse filme é bem legal pra quem, às vezes, como certos canais por aí, Geleia aparece. É tipo um representante do Geleia. Não é que nem o original, sabe? É um outro lá que eles chamam de Papa Ferro, que ele come qualquer coisa de metal. Até barras lá, canos de uma usina. E barras de uma cela de prisão. O curioso nesse filme é que tem um coadjuvante, um ator chamado Bokeem Woodbine, que ele, por exemplo, ele participou do acho que do Homem-Aranha de Volta ao Lar, que ele seria o Shocker, sabe? Aquele ator. E ele é uma espécie de, quem já assistiu filmes B de ação, já viu ele por aí. Ele é pai, ele é da polícia, é pai da guria, né? Da garçonete. Mas é um filme bem legal. Tem uma utilização lá do Ecto 1. Até uma parte lá que eu não lembrava. Roteiro impecável. Parte foi falando. Atores bem escolhidos, homenagem ao Egon e a formação antiga, bem por aí. E eles aparecem também. Os atores lá. O Dan Aykroyd fazendo o Ray, que é o dono da loja lá de artigos ocultistas. O filme é um bálsamo. Verdade. É um filme bem legal. Pra quem tava com o pé atrás, pensou que só porque tinha os jovens lá, ia pensar, coisa infantil, nhanhã, que nem certo canal lá que fica falando das crianças, um canal de haters aí. E... Mas é um filme bem legal, assim. Tem ligação com o primeiro, que referencia também. Além de, é claro, o retorno dos Caça-Fantasmas originais, né? E aí é mostrado o que os outros estavam fazendo dito e um pouco mostrado. Tem uma cena meio créditos que eu pensei, cadê a Sigourney Weaver? Eu quase me esqueci que no início do filme, e lá pelas tantas passando lá pro final, nesse meio créditos também, aparece a Annie Potts, que foi a Janine Melnitz, a ex-secretária deles. Como é que chamava? Como é que era o apelido do Egon? Era o Planta Musgo? É, por causa que dizia que ele era muito esquisito, que ele vivia comprando um monte de coisas pro sítio, mas não plantava nada. Só aquela aparelhagem toda que até a guria descobre que tem lá. Depois que ela assiste os vídeos também, né? Se informa sobre isso. E descobre que ela é neta de um ex-caça-fantasma. Muito legal mesmo. Foi emocionante mesmo. A homenagem foi feita ao Harold, o Ego, né? Vale a pena. Filme bem legal. Agora, vamos dizer que, só adiantando que dessa lista de 3, eu ia incluir um quarto filme. Só que como eu não assisti, que agora esqueci. Assisti qual era? Eu ainda não assisti para poder comentar sobre ele. Agora, vou só adiantar aqui esse do Caça-Fantasmas Mais Além. Eu gostei mais dessa trinca. Já o último da lista, né? Eu não estava assim
tão curioso. Tava curioso, mas não tava ansioso para ver, porque do jeito que tinham sido encerrado a trilogia original, não precisava. Esse daqui foi como se fosse um oportunismo mesmo, no caso da Warner. Olha só, como diz, recapitulando, Toy Story 4, Disney Pixar, Caça-Fantasmas Mais Além, Sony, Columbia, né? E agora, da Warner. Matrix Resurrections, que também saiu em 2021. Que foi dirigido só pela Lana Wachowski. E esse aqui dividiu opiniões, vamos dizer assim. Esse daqui é como se ele prestasse referência aos originais, só que ele também meio que critica, meio que... Ó, o Batboy falou que não viu. Vou ter que me conter aqui um pouco nos spoilers. Vou dizer que o filme não é chato em si, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem... Os efeitos são bons, é claro. Cenas de ação são boas, só que não são assim, incríveis. Não são aquelas, sabe? O problema aqui que eu vi também, que meio que prejudicou, foi a substituição de alguns atores, tipo o Lawrence Fishburne não voltou aqui a ser o Morpheus. E assim como o Agente Smith, afim, aqui também não é o Hugo Weaving. Foi um outro ator que ficou bem estranho. Agora, sabe, como eu estava falando, ele tem assim a ver, meio que critica essa moda de querer usar sucesso do passado para reviver a franquia, né? Querer ter um prosseguimento mesmo com uma história nova, mas que parece mais uma recalchutagem, sabe? Um troço assim, feito por fazer, para ver no que acontece. Como, por exemplo, tudo bem, o Keanu Reeves adotou esse visual de cabeludo e de cavanhaque, mas precisava ele continuar sendo, virar praticamente o John Wick do New John Wick, só trocando de roupa, trocar o paletó pelo sobretudo e óculos escuros. Assim como a explicação que o Thomas Anderson, ele é um criador de um jogo chamado Matrix, e ele tem esses questionamentos, essas dúvidas, e fica fazendo tratamento com um tal de analista, que é aquele ator, Neil Patrick Harris, que muita gente conheceu ele através do How I Met Your Mother, claro, né, o Barney. Mas, na verdade, eu conheci ele através do filme Tropas Estelares, sabe? Como é que é o Cal Jenkins, lembra? E ele seria o equivalente ao Merovíngio. Não. Ao velho, aquele arquiteto. Tem as explicações, ou tenta ter. Assim como o Thomas, ele tem aquele sentimento de déjà vu, de meio atrativos, com uma mulher chamada Tiffany, que é a Carrie-Anne Moss que fez a Trinity. E será que ela também tinha sido desplugada? Será que esse ambiente é real, é falso? Né? Assim como tem aqueles hackers, tipo, que também são organizados pelo Morpheus, e tem aquele corre-corre, aquelas lutas e tal, aquela tentativa dele tentar fazer isso. Cal Jenkins era o sensitivo do Tropas Estelares. Aí, bom, só sei que só vale pela curiosidade, mas é um filme assim que não precisava. A ex-bandinha, Christina Ricci, aparece aqui só fazendo uma ponta aqui, como uma executiva lá da empresa que fez o jogo do Matrix. Mas um detalhe curioso é que eu achei estranho, como eu vi dublado, todos, né?
no caso do Matrix Resurrections, eu vi dublado e eu achei estranho que o Reinaldo Buzzoni, que geralmente dubla o Keanu Reeves, até nas séries do John Wick, é claro, não dublou ele aqui. Quem fez foi o Garcia Júnior, que tentou fazer uma voz levemente rouca, assim, calma. Estranho, né? Saiu estranho. Mas só sei que o detalhe interessante é que o que eu achei mais interessante é que foge um pouco daquelas lutas climáticas que ou seriam à noite, ou seriam num campo aberto, assim, com muita gente, com uma iluminação. Meio iluminado é que tem o clímax lá, que é ao ar livre e... no caso do filme, pode ter sido feito no estúdio, é claro, né? Pelos efeitos, sabe, chroma key, mas se passa num entardecer, né? Parece não é um duelo, mas parece um cenário, lembra o cenário de faroeste, né? De duelo ao entardecer, ou amanhecer, sabe, né? Aquele lance meio, que foge daquelas luzes meio azuladas, esverdeadas, assim, troço mais dourado, mas não gostei tanto assim. A explicação até, quando perguntaram, eu lembro, teve num artigo, por que o Fishburne não foi chamado para fazer o papel do Morpheus. Ele simplesmente disse que não tinha resposta, teria que perguntar às próprias Wachowskis por que ele não foi chamado, né? Né? Bom, desses aí, como eu falei, foi o que eu menos gostei. Não sinto vontade de ver de novo, assim. Mas valeria rever os antigos. Antigos. Mesmo sabendo do final do Revolutions, que me deixou assim, que eu vi no cinema e me deixou assim meio... né? Só sei que ficou parecido que nem o pouco Space Jam, um novo legado. Uma continuação assim que, mesmo não falando de metaverso, de serviverso, é um troço que tenta por pouco ser metalinguístico, assim, se utilizando de um sucesso de mais de 20 anos, por assim dizer, que eles tentaram ainda espremer esse suco, espremer limão, essa laranja, para ver se tinha mais suco ou se tinha sementes. Eu acho que acabou sendo um gosto de fel, que nem querer moer sementes e botar junto, né? Mesmo botando açúcar, se é que me entendem, limões demais também fica muito forte. E aí me perguntam, será que um dia eu farei uma live ou uma, uma série de vídeos sobre a interminável saga do Velozes e Furiosos, já que chegou ao 10? Não sei. Será? Agora viajei. Já pensou? Ai, ai, ai. Mas acho que era isso. Como eu falei, quem não assistiu vai poder rever, mesmo sem participar, no canal NDF Studio. Agora eu tô nessa cabeça aí. Que é interminável. Ai, não. Daqui a pouco teria Transformers e dinossauros. E aliens.
É isso aí. Será que o Caça-Fantasmas vai ter mais um filme? Talvez. Será que Matrix vai continuar tendo continuações? Tomara que não. Ai. Ah. É. Agradeço aí pro pessoal que já que ficou assistindo, né? É melhor terminar por aqui. Boa noite.